Meus irmãos, graça e paz. Nesta manhã gostaria de compartilhar com vocês uma leitura e depois uma breve reflexão, né, para falar de um tema que eu julgo que é muito importante e que eu tenho observado até uma falta de observação desse texto. É um texto muito bonito, né? É um texto que está ali em Mateus 6, de 25 a 33, e ele é muito bonito e ele fala de coisas muito preciosas, né, muito caras para nós, e é um lembrete muito importante. Por isso eu vou ler e vou dividir com vocês a minha reflexão. Diz assim o tema: as preocupações da vida. Portanto eu digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, que sabe que vocês precisam delas, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, esse texto aqui é um texto bonito, é um texto que é como se fosse um poema, né? Jesus é quase uma declamação de um poema, é uma coisa linda, maravilhosa, mas ele diz algo muito importante para o crente, para o evangelho. A mensagem é muito mais importante, né? E ele diz assim aqui, ó. Eu vou até ler esse pedacinho novamente para que vocês entendam aqui, ó. No 31, portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, eu entendo aqui o seguinte, que quem está em Deus, quem é crente, ele tem fé, ele acredita, ele confia em Deus. E ele relega, né, o seu amanhã ao controle de Deus. Por isso ele consegue descansar. Por isso ele não vive preocupado com o amanhã, né? Mas eu quero aprofundar, eu quero ir primeiro no que ele diz ali, ó, quando ele começa. Ali Cristo dizendo, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Então o crente, ele vive, né? Ele é um servo de Deus, então ele coloca as coisas de Deus, as obrigações que ele tem com Deus, né? O compromisso que ele tem com Deus em primeiro lugar. Quando ele começa, vamos dizer, quando ele amanhece, né? Ele toma consciência, né? Ele acorda, então ele busca saber, poxa, eu já li a palavra, eu já estudei o Evangelho, eu já agradeci ao meu Pai pela minha vida, eu agradeci a Deus por mais um dia,
né? O que eu posso fazer para glorificar o meu Pai, para agradar o coração do meu Pai, né? Porque, sobretudo, é um relacionamento de amor. Então, essa é a nossa preocupação maior, né? E Cristo vem dizendo aqui para a gente não se preocupar com essas coisas, porque Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe que nós somos humanos, que nós precisamos comer, beber, vestir. Ele sabe disso. E quando nós colocamos as coisas do reino dele à frente, essas coisas, né, Deus vai pegar e vai nos acrescentar, vai nos dar. Então, o que acontece? O meu relacionamento é um relacionamento de pai e filho, é um relacionamento de amor. O filho não ama o pai pelo que o pai pode dar a ele. Ele ama o pai porque ele ama o pai, porque é o pai dele. E o pai, como ama o filho, né, ele vai saber cuidar, ele vai saber proteger, ele vai saber suprir as necessidades, né? Então, esse é um relacionamento de amor, não é um relacionamento de interesse. Perdão. Então, o que acontece? A gente precisa ter essa compreensão, que nós temos um relacionamento com Deus, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de amor, um relacionamento onde nós priorizamos aquilo que agrada o coração do nosso Pai, né? E a gente precisa entender e construir esse relacionamento dentro do amor. E não é um amor de falsidade, não é um amor de interesse, mesmo porque Deus conhece o nosso coração, né? Ele sabe, né? Ele sabe o que nós sentimos, ele sabe qual é o compromisso que nós temos com ele, com o reino dele. Então isso é importante eu lembrar, eu achei muito importante, porque eu vejo, eu sempre sou, acho que agora eu posso até dizer assim, eu sou realmente um questionador do Evangelho da Prosperidade, né? Porque o Evangelho da Prosperidade, ele tem associado a relação com Deus, de quem está com Deus vai prosperar e vai ser rico, e nunca vai lhe faltar nada. Então eu realmente eu penso que Deus tem todo o poder, Ele é dono dos céus e terra, dele pode te dar tudo. Mas o que você precisa entender, porque o mais importante do que são os bens materiais, é fazer parte do reino dele, do reino espiritual, daquele reino que Jesus falou e pregou. Então Jesus está falando para a gente não se preocupar com os nossos bens materiais. Nós aproximamos de Deus para conhecê-lo profundamente, para ter um relacionamento com Ele. E a palavra diz que a gente vai crescer até ter a estatura de Cristo. Então a gente vai cada vez, vamos dizer assim, nesse relacionamento, abrindo mão cada vez mais vamos dizer, dos bens materiais e tendo cada vez mais interesse nas coisas espirituais, né? Que o filho dele era totalmente espiritual, né? Embora ter vindo aqui como homem, como carne, e com carne e osso, o interesse dele era das coisas do reino do pai dele, né? Então eu queria dividir isso com vocês nessa manhã, né? E chamar a atenção, né, para essa parte aqui, Mateus 6, entre 25 e 33, e provocar aí uma meditação, uma reflexão de cada um de vocês nessa palavra, né? Para ter um despertar, para ter um acordar, né? Que Deus pode te dar uma vitória material, Ele pode te ajudar numa situação, pode fazer justiça na tua vida, sim, tá? Mas mais importante que isso é o teu relacionamento com Ele, né? É o que você está fazendo para o reino dele. É onde você está juntando o tesouro. Você está juntando para essa vida passageira, para essa aqui que logo logo vai acabar e você não poderá levar nada? Ou você está juntando tesouro na tua vida futura, na tua vida eterna com Deus, né? Então é muito importante, eu julgo muito importante, porque o Evangelho da Prosperidade, ele tem sido um,
vamos dizer assim, um desvio, né, da palavra de Deus, um desvio do Evangelho de Jesus Cristo, né, onde as pessoas elas ficam magnetizadas, né, e com compromisso e com tudo mais, mas esquecem que elas estão vivendo e trabalhando e tendo um relacionamento de Deus para esse mundo, né? Eu não sou, eu não quero fazer aqui nenhuma, mas eu fico pensando, né? Uma pessoa que viveu um relacionamento com Deus e de fazer campanha e de buscar e tal, e quando chegar na presença de Deus naquele dia, Ele vai falar assim: olha, tudo que você me pediu eu te dei. E o relacionamento, eu fui fiel à minha palavra. O que você me honrou, eu te retribuí. Agora, você nunca teve interessado na tua salvação. Quando foi que você pegou e colocou o joelho no chão e pediu: Pai, perdoa os meus pecados? Pai, me faz ter um bom relacionamento contigo, me faz fazer aquilo que agrada o teu coração, me faz fazer aquilo que te dá alegria. Bem sei que sou pecador e falho, mas se por um minuto eu tiver uma atitude, um pensamento que te agrade, o meu coração ficará alegre, porque eu agradei o coração do meu Pai, né? Então, a vontade, o amor que você tem por Deus, né? O exemplo de Jesus Cristo, essas coisas devem estar muito acesas na tua cabeça. É preciso ter um despertar com relação do que é o Evangelho, que é vida com Deus, é seguir a Cristo, o exemplo dele, né? Ele que veio para cá, filho do Deus vivo, né? E veio e viveu aqui. E ele viveu na maior simplicidade. As coisas materiais não interessavam a ele, né? Ele viveu como homem simples, ele viveu na simplicidade. E outros que tiveram poderes, né? Os profetas, então eles nunca pensaram em riquezas, né? Então eu queria dividir isso com vocês porque eu vejo uma grande, como se diz assim, um grande engano de muitas pessoas que perdem muito do seu tempo, né, buscando relacionamento com Deus para ter bens materiais. Ele pode, e eu repito, pode conseguir sim, porque Deus, a palavra dele é lei, né? E se você tem um compromisso, você vai receber, mas é só isso. Está escrito lá que você vai receber salvação? Você já parou para pensar, peraí, mas o que eu faço para ser salvo? O que realmente importa para eu ser salvo? Né? Então eu queria dividir com vocês aí esse tema, essa passagem bíblica, desejar um bom dia a todos, né? E que em algum momento vocês tenham aí na hora do almoço, no ônibus, onde for, a oportunidade de ouvir essas palavras e em outro momento pegar, ler o texto, verificar o texto e fazer uma reflexão, tá? Um bom dia a todos, graça e paz.